Leitura dramática de textos acadêmicos. Primeiro, um breve contexto. Essa é uma ideia que gira em torno de propor uma leitura dramática de textos acadêmicos, como o título sugere, mas a ideia é que justamente isso facilite com que eu entre em contato com esses textos e me proponha sentar aqui e lê-los semanalmente. E hoje a gente vai ler o seguinte texto: A Tradição Formativa, do J. Dudley Andrew, que está no livro As Principais Teorias do Cinema, uma Introdução. Abri o texto aqui. A Tradição Formativa, do J. Dudley Andrew. Como nosso século provou ser um século de crítica, não surpreende o fato de as teorias do cinema terem aparecido antes de o processo cinematográfico completar 20 anos. Nunca antes uma arte foi pesquisada tão rapidamente por intelectuais que tentavam entendê-la ou, com maior frequência, que tentavam colocá-la apropriadamente em seu caminho. Os principais ensaios sérios sobre o cinema naturalmente procuraram encontrar um lugar para ele na cultura moderna. O cinema havia crescido como uma trepadeira em redor dos grandes ramos de cultura popular e séria. Havia mesmo começado a alterar a visão cultural de sua história. No entanto, deve ter sido difícil, de início, separar o cinema dos eventos que ele registrava, e mais difícil ainda analisá-lo isoladamente das artes e entretenimentos estabelecidos dos quais dependia para adquirir sua forma e seus próprios métodos de atingir uma plateia. Eu ia falar audiência, falei plateia. As primeiras teorias parecem mais anúncios de nascimento do que pesquisas científicas. Indivíduos que sentiram uma simpatia imediata pelo cinema e que queriam vê-lo florescer por conta própria, perceberam que primeiro tinham de libertá-lo de outros fenômenos que o apoiavam e aos quais o público naturalmente associava. Isso significou um ataque imediato ao realismo na tela e àqueles que, como Louis Lumière, tinham a certeza de que o cinema não tinha um significado duradouro além dos eventos que podia registrar. Esses teóricos lutaram para dar ao cinema o status da arte. O cinema, argumentavam, era igual às outras artes porque transformava o caos e a ausência de significado do mundo numa estrutura e num ritmo autossustentados. Durante essa época, foram feitas comparações entre o cinema e virtualmente todas as outras artes. O teórico Vachel Lindsay foi o primeiro norte-americano a publicar uma teoria do cinema, em The Art of the Moving Picture, em 1916, e mostrou especificamente que o cinema se beneficiava das propriedades de todas as outras artes, inclusive a arquitetura. Na França, um círculo de entusiastas do cinema comparou incessantemente com a música, concentrando-se em sua capacidade de moldar o fluxo e a aparência da realidade. Seguindo os passos iniciais de Hichōto Kanudo e sob a bandeira levantada por Louis Deluc, líder do movimento de vanguarda do cinema francês até sua morte, em 1924, esse grupo não apenas queria ver o cinema considerado uma arte, mas insistia que era uma arte independente. Inúmeros ensaios desse período, 1912 e 1925, diferenciavam em altas vozes o cinema do teatro. A maioria afirmava que, pelo fato de o cinema em sua infância ter sido economicamente obrigado a registrar desempenhos teatrais, ele nunca superara o teatro na sua busca. A maioria afirmava que, pelo fato de o cinema em sua infância ter sido economicamente obrigado a registrar desempenhos teatrais, ele nunca superara o teatro na busca de sua própria essência. A vanguarda dos anos 20 salientou as qualidades musicais, poéticas e, sobretudo, oníricas inerentes à experiência cinematográfica. Deluc tentou resumir sua concepção da nova arte numa palavra mística, photogenie, aquela qualidade especial disponível apenas ao cinema que pode transformar todo mundo como o homem com um simples gesto. O cinema é fotografia, mas fotografia elevada a uma unidade rítmica, e que, em troca, tem o poder de gerar e ampliar nossos sonhos. Os artigos e livros de Germain Dulac, Jean Epstein e Abel Gance abundam em declarações líricas sobre a singularidade do cinema. As proposições estéticas são avançadas, mas raramente fundamentadas de modo rigoroso. Foi suficiente, na década de 1920, conceber e apresentar vigorosamente novas maneiras de se ver o cinema como forma plástica, ou tempo congelado, ou sincronizado com o tempo de nossos sonhos cotidianos. Ao mesmo tempo em que a teoria da poética do cinema aparecia na França, junto com os primeiros cineclubes e os artistas cinematográficos de vanguarda, a indústria cinematográfica institucional alemã estava laboriosamente criando um movimento que chamamos hoje de expressionismo. Esse movimento, que leva a sério o ditado formativo de transformar a vida cotidiana
não teve teóricos reais que falassem por ele, apesar de, entre todos os movimentos da história do cinema, ter permanecido mais próximo das ideias da inteligência de que se originou. Certamente existem interessantes observações de atores, desenhistas, escritores e diretores expressionistas com relação ao método e à função do cinema, mas nenhuma ampla teoria expressionista do cinema foi jamais formulada. Quando, em 1925, o movimento alemão perdeu seu poder original e a vanguarda francesa se desintegrou, o centro do pensamento avançado sobre cinema mudou-se para Moscou. A Rússia abrira sua famosa Escola Estatal de Cinema em 1920 e, ao redor dessa escola, desenvolveram-se entusiasmadas e produtivas discussões. Lev Kuleshov, Dziga Vertov, né, para falar o russo correto? O Pudovkin, especialmente o Sergei Eisenstein, são os nomes mais frequentemente associados a esse período. Quase todas as questões relativas ao cinema foram catalogadas por esse grupo como questões de montagem. As ideias de Eisenstein avançaram, mas nunca devemos esquecer-nos de que seus escritos foram compostos no contexto de uma vasta e vibrante atmosfera de debate. O fim do cinema mudo gerou grande número de ensaios importantes. Por volta de 1929, o número de publicações dedicadas à teoria do cinema, incluindo revistas em inglês como Close Up e Experimental Cinema, indica que uma significativa comunidade mundial considerava o cinema poderosa forma de arte. Estetas apareceram por toda parte para debater a nova direção que o cinema deveria tomar depois do que o som perturbara seu equilíbrio. Todo esse debate ocorreu numa atmosfera definitivamente formativa. Paradoxalmente, a chegada do som parece marcar o declínio da grande era da teoria formativa do cinema. No entanto, por volta de 1935 já era considerado certo em quase todos os grupos, em quase todos os círculos cultos, que o cinema era uma arte, independente de todas as outras artes, mas tendo em comum com elas o processo de transformação, através do qual um assunto banal torna-se uma declaração eloquente e brilhante. Se muitos de nós ainda veem o cinema desse modo, se a maioria dos artigos sobre cinema ainda se apega a essa perspectiva geral, isso ocorre em grande parte por causa da poderosa concepção defendida entre 1915 e 1935. Bom, esse foi o texto A Tradição Formativa, do J. Dudley Andrew. Espero contar com vocês em próximos episódios e próximas leituras dramáticas de textos acadêmicos. Forte abraço.